Ferreira e David Domenicali. Pastor David Domenicali aqui à minha direita, casado com Gisele há 19 anos, pai de 2 filhos, o Mateus e o João, graduado em teologia com ênfase em ministério pastoral na Faculdade Sul-Americana. Foi professor de teologia pelo IBBC e trabalha como funcionário público no setor administrativo da Prefeitura de São Paulo. Lecionou filosofia em escola estadual em 2011 e 2012, autor do livro Ministério Pastoral, Conselhos a Jovens Pastores, da editora OBPC. E atualmente é pastor da igreja OBPC em Portal das Laranjeiras, Caieiras. Pastor David Domenicali, obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui mais uma vez. Pode cumprimentar nosso internauta aí, das boas-vindas a eles, é um prazer. Amém. Obrigado, pastor Elias, e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Espero que nosso programa aqui, nesse momento teológico, seja de grande valia para a sua vida, né, para o seu aprendizado, e nós aqui também aprendendo uns com os outros. Vamos crescer no conhecimento. Sejam todos bem-vindos e agradeço aí por vocês estarem acompanhando. Muito bem, o pastor David, como mencionei agora há pouco, ele é autor desse livro, Ministério Pastoral, Conselhos e Orientações para Jovens Ministros do Evangelho, da editora OBPC. Caso você tenha interesse, entre em contato aqui com a nossa produção e você vai receber um livro desse aqui, tá bom? Eu super indico para vocês. À minha esquerda aqui, pastor, que eu levanto com vocês, é acerca da teologia da prosperidade, né? Ele é uma das mais antigas e devastadoras doutrinas que afetou profundamente a igreja evangélica brasileira. Pastor David, pastor Ailton, vocês acreditam que essa teologia ainda está influenciando a igreja evangélica? Porque ela tem pelo menos 40 ou 50 anos aqui no Brasil. Pastor David, começando por você, pastor. Eu não creio que essa teologia ainda está impactando fortemente, negativamente, muito a nossa igreja, a igreja no Brasil. Então, pastor Elias, essa teologia da prosperidade, né, falar um pouquinho da raiz, né, dela, ela começa, né, a ser divulgada, ser estudada a partir dos anos 50, anos 60, lá nos Estados Unidos, e depois ela vai ganhar notoriedade, né? A partir dos anos 80, ela vai ganhar uma notoriedade, ela vai expandir o seu pensamento, vai sair dos Estados Unidos, né? E vai atingir diversos países, inclusive o nosso Brasil, né? E os grandes propagadores dessa teologia, tem muitos nomes aqui, né? O Kenyon, que foi um dos primeiros a divulgar essa teologia, e depois o grande propagador, né? Ou os propagadores, inclusive alguns irmãos gostam muito de ler esses livros, né? Às vezes eu vou na casa de alguns irmãos e encontro, por exemplo, Kenneth Hagin, né? É um dos autores, né? Que ele não vai falar só sobre teologia da prosperidade. É óbvio que eles escrevem também coisas interessantes, mas também são adeptos da teologia da prosperidade. Kenneth Hagin, né, T.L. Osborne, né, que é outro, muito conhecido dos anos 80, anos 90, né, que até hoje você encontra por aí nas livrarias. Então, assim, os irmãos têm que estarem atentos para filtrar, né, filtrar muitas informações do que estão lendo, e é por isso que temos pastores em nossas igrejas, irmãos, tá, para ouvi-los, para aprender com eles, para, como foi dito aqui no início, não sermos levados por todo o vento de doutrina. A teologia da prosperidade, ela surge então no século XX, né, e começa a influenciar aí muita gente, muitas igrejas, inclusive as neopentecostais são igrejas também que são um novo formato de igreja que surge também aí no século XX, e no ano 2000, né, tem grandes proporções. A Igreja Universal, vou falar aqui, é uma das igrejas, ela declara isso, não tem nenhum problema. A Igreja Universal, ela é uma das igrejas que são adeptas dessa visão da teologia da prosperidade. Então, não é uma teologia ortodoxa, tá? Não é uma forma bíblica, nós não encontramos uma forma bíblica de conciliar o Evangelho de Cristo com essa teologia, tá? Então, eu falei um pouquinho dessa raiz,
Vou deixar o pastor Ailton complementar alguma questão aí, que fala do problema da teologia da prosperidade, né, pastor? Um choque bíblico, né? Gostaria de ouvi-lo. Sim, sim. Mas pregar simples não é sinônimo de pregar errado, né? Exatamente. Então, a teologia que eles pregavam fugiu de tópicos centrais, né? Como a justificação, né? O sistema, né? de crença, por exemplo, escatologia. Pouco se fala dessas questões importantes da fé cristã, que não é abordada nas igrejas, né? A ênfase é a ênfase na cura, é a ênfase nos milagres, é a ênfase na prosperidade. E eu penso assim que o grande problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, mas é a teologia equivocada deles, né? Que quando o nosso irmão, né, o David aqui cita, né, o Kenyon, poucas pessoas sabem, mas o Kenyon, né, que foi aquele que é o pai, né, o pensador da teologia, que deu grande legado, ele bebia na filosofia da ciência, ele bebia na metafísica, ele bebia em pensamentos que nada tem a ver com o cristianismo puro, né? Então, pode-se dizer que a teologia da prosperidade, no seu fundamento, já é carcomido, já é doente, né? E se cria todo um sistema teológico em cima de uma base carcomida, falida. Sim. E assim, pastor, só sim. Eu até estava aqui, anotei alguma coisa para não esquecer. Uma das coisas que o pessoal usa na teologia da prosperidade, né, que a gente tem conhecido, é a distorção dos textos bíblicos, né? A distorção, que é o afastamento, como o pastor Ailton falou, o afastamento da ortodoxia, né, da centralidade do evangelho e da distorção dos textos, como foi dito aqui. Uma coisa é você pregar simples e outra coisa é você pregar de forma errada, né? Por exemplo, a questão a base da barganha, né? Eu ouvi um desses pastores da teologia dizerem o seguinte: se você quer ir para o céu, Jesus te salva para a eternidade, para a vida eterna, Jesus. Mas se você quer ser abençoado na terra, então você tem que crer no evangelho da prosperidade. É mais ou menos isso. E qual é a forma de alcançar a bênção na terra? Que Deus não quer só te levar para o céu, mas Ele quer fazer de você um vitorioso na terra. Ou seja, vencer a pobreza, ganhar dinheiro. O nome é o sucesso. O nome que se usa é sucesso nisso, sucesso naquilo. Palavra-chave. A palavra-chave que atrai, inclusive, que é o materialismo, né? Usa do materialismo. É a palavra que atrai o que as pessoas no mundo querem ouvir. E a distorção, usa-se muito mais textos do Antigo Testamento, porque dá mais base para isso, né? As histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés e outros. E quando se usa o Novo Testamento, fazem uma distorção, né? Criam uma distorção do texto absurda, né? E aí, por exemplo, João capítulo 6, a gente vê o episódio só para os irmãos que estão acompanhando entenderem, o Evangelho da Prosperidade, ele vai pregar que você tem que fazer um sacrifício, você tem que aprender a entregar o seu tudo, porque é só assim que Deus pode te abençoar na terra, de forma financeira, né? Então, ele pega lá a multiplicação dos pães, quando Jesus, em João capítulo 6, e aliás, a multiplicação dos pães é o único milagre que está narrado nos 4 evangelhos, que fique claro, e é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos. E aí, eles pegam um texto onde Jesus diz: olha, o povo está com fome, os discípulos também observam isso, o povo está com fome, uma multidão, e estava tarde, eles precisavam ir embora. O que fazer? Já zeramos ali só para concluir. O que fazer? Aí eles vão dizer o seguinte, que Jesus vai dizer o seguinte: o que vocês têm? Só temos alguns pãezinhos e alguns peixinhos. Aí Jesus diz: então dá o que você tem, nem que seja uns pouquinho, que Deus vai multiplicar. E dessa forma, eles arrancam o dinheiro daqueles que os ouvem, tá? Muito bem, a gente vai para o primeiro intervalo musical e já voltamos. Você não pode perder, porque o programa de hoje promete, está abençoado. Até mais.